Bom dia, alunos do terceiro ano, e nós estamos aqui para trabalharmos com vocês mais uma semana, o nosso PET 1 finalizando, né, estas 4 semanas. O tema da nossa semana será indicadores demográficos. Então, aqui o PET 1 vem finalizar todas essas 3 semanas que nós trabalhamos até o momento. Então, que vocês possam estar pegando o PET de vocês e estarem acompanhando comigo agora essas explicações que nós vamos estar fazendo a partir deste momento. Então, nós temos o nosso tema, indicadores econômicos, como vocês já sabem aí, né? E aí, o que nós temos aqui? O eixo temático da nossa semana, organização e distribuição mundial da população, os grandes movimentos migratórios atuais e os movimentos socioculturais e étnicos, as identidades territoriais. Ou seja, o tema geral do nosso conteúdo, que nós vamos estar estudando um pouquinho, como se está dando essa distribuição da população mundial, né? Os grandes movimentos, nós até falávamos em nossas aulas anteriores, né? Da questão da migração, do êxodo rural, e também o tema principal da nossa aula, as tendências e dilemas do crescimento populacional. Ou seja, a gente vai observar que à medida que essa população vai crescendo, a gente tem umas tendências, tem alguns problemas que vão ocorrendo. Então, a gente vai estar falando sobre isso nesse PET, né? Nessa semana 4 especificamente. E vamos lá, né? A gente está aqui, né? Pela internet, trabalhando de casa, né? Com muito carinho. E a gente vai passando um recadinho. Cara estudante, nessa semana você vai estudar e analisar os principais indicadores demográficos que irão lhe auxiliar na compreensão da dinâmica populacional de um determinado lugar. Existem alguns indicadores, alguns conceitos, e é muito importante agora a gente estar falando sobre isso, porque neste PET vão surgir alguns conceitos e que a gente não pode estar se perdendo, para melhor estar compreendendo. Desculpa, nesse PET não, nessa semana, né? Tem alguns conceitos específicos sobre essa população, esses indicadores econômicos, e aí eu vou estar passando para vocês, aí vocês fiquem atentos aí, se for o caso, vão anotando aí para vocês estar voltando o vídeo, para vocês entenderem melhor. Então vamos lá. A demografia é a área do conhecimento que se preocupa em estudar o comportamento, as transformações e a dinâmica geral da população, utilizando-se principalmente de elementos estatísticos, e pesquisas qualitativas. Então, vamos lá. Demografia vem de população. Então, quando vocês ouvirem a palavra demografia, está relacionado a esse tema. Nós estamos falando da população. Então, nós vamos estar estudando agora esse tema, o crescimento da população, como se deu essa transformação no espaço urbano em função desse crescimento dessa população. A demografia baseia-se em dados estatísticos para analisar, organizar e fornecer informações sobre a população de um território. Que dados estatísticos são esses? Nós temos o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no caso do nosso país, que a cada 10 anos faz um levantamento com alguns indicadores do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Eles fazem esse levantamento. O que são esses levantamentos? Existem as pessoas que vão até as nossas residências a cada 10 anos e fazem uma pesquisa. Dentre esses indicadores que são feitos lá, eles chegam até as nossas residências esse ano, de 2021. Vocês estarão recebendo na casa de vocês as pessoas, os técnicos do IBGE, em que eles vão estar com a prancheta e pesquisando lá quantas pessoas moram no domicílio de vocês, quantas pessoas são alfabetizadas, frequentam a escola ou não, que trabalham, número de eletrodomésticos que tem em suas residências. Então, a partir daí já tem um grande levantamento. Então, é uma estatística, fazer o levantamento da população brasileira. No nosso país, a IBGE faz isso. Em outros países do mundo, tem outros institutos específicos que fazem esse levantamento. Então, a partir desse levantamento, dá para se perceber como que anda essa movimentação, um crescimento ou não, né? Ou um decréscimo na população como um todo. E o que nós temos aqui? Os dados demográficos permitem um mapeamento das dimensões das estruturas sociais e entender a distribuição dos seres vivos pelo planeta. Igualmente, coleta informações socioculturais, econômicas, étnicas acerca da sociedade como um todo ou de um grupo específico. Ou seja, a partir do momento que um técnico chega na sua residência e ali ele tem os dados de quantas pessoas frequentam a escola, das pessoas que trabalham,
ele vai ter um dado social, da renda, do local que você mora, quantos cômodos na entrevista deles, ele lá vem lá quantos cômodos, até eles marcam lá, existem na sua residência. Então, ele já tem um dado social ali. E percebe também, através dessa entrevista, vai dar para entender quantas pessoas que moram naquele determinado local, naquela determinada área. Sem contar também que ela pergunta, né? Que cor você se intitula, se é pardo, negro, e a partir daí você vai ter um dado sobre a distribuição étnica, da questão da cor, da racialidade do nosso país. Então, para que vocês possam entender melhor essa semana 4, que vem bem reduzido, não vem explicando o conteúdo em si, eu trouxe mais uma vez aqui um mapa, né, da população, deste site aqui, né, studiemaps.com.br, especificamente que foi puxado do Descomplica. Então, aqui nós temos aqui o termo população, e primeiro a gente vai ter alguns conceitos, e esses conceitos vocês têm que ter eles em mente. O que é uma população absoluta, país populoso, população relativa, país povoado. Todos esses são conceitos que acaba confundindo um pouquinho, que nós temos que desmistificar esses conceitos. Indicadores demográficos, que eu comentei com vocês, expectativa de vida, mortalidade infantil, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade e taxa de mortalidade. Todos são conceitos importantíssimos para que vocês consigam resolver a atividade e entendam o que é isso. Então, vamos lá. Primeiro conceito, população absoluta. Então, vamos lá. Em um determinado país, a gente tem a população total do país. Exemplo, o nosso país. Nós somos um país que tem uma extensão territorial muito grande e a nossa população absoluta total é muito grande. Nós temos hoje, atualmente, 200 milhões de habitantes. Então, nós temos relativamente uma população grande. Somos o 6º país do mundo em população, em número de habitantes. Então, nós somos um país com uma grande população absoluta. Mas, se nós observarmos, então, nós temos uma população absoluta, né? O nosso país possui uma população absoluta grande, nós somos um país, né, relativamente, né, bem populoso, né? A gente fala isso. Então, a gente tem um outro termo aqui, ó, população absoluta, recapitulando, está relacionado à quantidade total de uma população de um determinado país, população absoluta, população total. País populoso, olha um termo aqui, país populoso é a população absoluta. Isso aqui vai dizer o seguinte, se o país, a população absoluta dele é grande, igual no nosso país tem uma população absoluta de 200 milhões de habitantes. Então, nós temos uma população absoluta grande, é grande nossa população. Então, o Brasil é um país populoso. Então, nossa população absoluta é grande, nós somos o 6º país do mundo. É o caso da China e da Índia, são países populosos, possuem uma grande população absoluta. Então, população absoluta, população total de um determinado país. País populoso está relacionado à quantidade de pessoas total de um determinado lugar. Se essa população for grande, muito grande, a gente fala que o país é populoso. É o caso do Brasil, é um país populoso. Agora vem um outro dado aqui muito interessante. População relativa. Preste bem atenção nesse conceito, que tem uma atividade nossa aí para ser resolvida, e que ela vem tratar justamente desse conceito aqui, população relativa. O que é uma população relativa? Ela tem o mesmo significado de densidade demográfica. Então, em alguns livros, em algumas questões, havia o nome população relativa, e em outros havia o nome de densidade demográfica. O que é, Kátia, população relativa ou densidade demográfica? Veja bem, a população relativa ou densidade demográfica é o mesmo nome, só muda a forma de se expressar. Então, vamos lá. O que é uma população relativa? É a quantidade de pessoas que moram por quilômetro quadrado em um determinado lugar. Veja bem, eu falei que o nosso país, o Brasil, é um país que possui uma população muito grande, 200 milhões de habitantes. Então, se nós temos 200 milhões de habitantes, e acabei de falar que nós somos um país povoado, então nós poderíamos afirmar assim, nossa, então nós brasileiros, possuímos um país povoado, e nós não somos povoados. Aí vocês falam, nossa,
Se nós somos 200 milhões de habitantes e nós não somos um país povoado, por qual motivo, professor? Simples. Somos um país de grande extensão territorial. Então, se nós somos um país de grande extensão territorial, por mais que nós tenhamos 200 milhões de pessoas morando neste país, quando a gente pega essa população, 200 milhões total de pessoas que moram no nosso país e dividimos pela extensão territorial do nosso país, o que nós vamos encontrar? Que, em média, moram por quilômetro quadrado no nosso país 30 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, o nosso país é pouco povoado. Como assim, professora? Olha, o que nós temos no Brasil são algumas regiões povoadas, se eu dividir, e regiões que não são povoadas. Exemplo, professor, nós não estamos entendendo. Então, vamos lá, devagar. Região norte do nosso país, grande extensão territorial, áreas de reservas indígenas, áreas de floresta. O que nós vamos ter na região norte? Nessa região norte, grande porção daquela terra não está habitada, são quilômetros e quilômetros sem que more nenhum habitante, não tem ninguém. Então, é uma área pouco povoada, a região norte. Então, nós temos no Brasil o que a gente chama de vazios demográficos, áreas que não são habitadas, tá? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Então, o Brasil é um país de uma população absoluta de 200 milhões de habitantes, país populoso e pouco povoado, porque a população relativa do Brasil é pequena. Nós temos 30 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, quando a gente pega a população relativa, que são a quantidade de habitantes por área por quilômetro quadrado, a gente percebe que tem poucos habitantes por área habitada. Não, professora, a gente sabe, na cidade tem muita gente, sim. Nós vamos pegar aí a região sudeste, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, nossa Minas Gerais. Eu estou falando de grandes centros, que a gente tem uns prédios aí que a gente chama de arranha-céus, né? Pega aí um prédio, uns condomínios aí que moram mais de 2, 3 mil pessoas em um determinado condomínio cheio de prédios. E em pouca área, em poucos quilômetros por quadrado. Ou seja, então a gente tem alguns locais isolados, alguns centros urbanos com um superpovoamento, muitas pessoas moram naquele local, superpovoamento, não, desculpa o termo, nem é superpovoamento, estou equivocada. É uma superpopulação naquele local. É uma superpopulação, muita gente morando naquele local, no entanto, por outras áreas do nosso país está vazio. Então, esse termo vocês têm que lembrar sempre. Então, população relativa e densidade demográfica é o mesmo conceito, significa a quantidade de pessoas que moram por quilômetro quadrado. Então, nós temos o seguinte, se o país é populoso, significa que a população dele é enorme, é grande. Mas esse país ele pode ser populoso e não ser povoado. O que é não ser povoado? Não moram muitas pessoas por quilômetro quadrado. Outro exemplo, professora, a China era um país populoso e povoado. Existe grandes extensões de gente morando por quilômetro quadrado. Outro exemplo, professora, Japão. O Japão é o melhor exemplo de todos. Por quê? É uma pequena extensão territorial, uma pequena ilha ali no meio do Pacífico, em que moram, como o espaço é pequeno, o Japão, a população dele se torna absoluta, muito grande. O espaço geográfico dele é muito pequeno para muitas pessoas que moram naquele determinado lugar. Então, esses conceitos aí vocês têm que estar lembrando, colocando aí, refletindo sobre eles, que são questões para serem resolvidas. Para nós chegarmos a essa conclusão, país populoso, absoluto, e a outros dados que nós vamos ter, a população, existem os indicadores demográficos para chegar a essa situação que a gente vai estar estudando aqui, tá? O que são esses indicadores demográficos? PIB. Professora, não me lembro o que é PIB, estudei lá no primeiro ano e não me lembro. Então, vamos lá. PIB, Produto Interno Bruto, ou seja, toda a renda do que vem de dentro do nosso país, não importa, de produtos agrícolas, tecnológicos, tudo que vem de dentro do país, as divisas, os recursos financeiros que gira dentro do país, a gente chama de PIB, Produto Interno Bruto. Então, é a renda que tem ali dentro do país, financeira, que o país tem um controle disso, do que entra e do que sai. Nós temos o Produto Interno Bruto, tá? Renda per capita, o nome per capita significa por pessoa, ou seja, é levado em consideração com quanto que uma pessoa vive por dia em um determinado país, no nosso país. Como é que funciona isso, professora? Ora, uma pessoa recebe ali seu salário mínimo e tudo mais, pega esse salário mínimo dela
e divide ali pelos 12 meses do ano, por esses 360 dias. Então, o salário mínimo divide 360 dias, por quanto que essa pessoa vive em média por dia? Aí dá para saber qual é a situação dessa população desse país. Taxa de natalidade, que nós vamos estar estudando aqui. Taxa de fecundidade, mortalidade, analfabetismo. Professora, como assim analfabetismo? Nós temos a taxa de analfabetismo, um dos indicadores assim, muito importantes no país. O que é uma taxa de analfabetismo que é levada em consideração para se entender a população de um país? Taxa de analfabetismo de um país é levada em consideração quantos anos de escolaridade tem uma pessoa em um determinado país, desde quando ela ingressa na escola até terminar o ensino médio. Estou falando ensino médio. E aí é feito um levantamento. Quantas pessoas no país terminaram os estudos anos iniciais, ensino fundamental, anos iniciais fundamental 2, ensino médio e faculdade. Então é feito um levantamento, um gráfico com esses dados. Quantas pessoas ainda não conseguiram ingressar na escola? Porque nós temos pessoas ainda analfabetas no nosso país. E aí é feito um levantamento, o número de pessoas analfabetas e essa taxa de analfabetismo aí eleva do analfabetismo até a taxa de escolaridade. Quantas pessoas têm determinado grau de instrução. Outro dado muito importantíssimo, longevidade. Muito importante nós estarmos estudando isso aí. O que é longevidade? Longevidade é a mesma coisa que expectativa de vida. Então vamos lá. Vamos pular, que eu já separei esse dado aqui, maior expectativa de vida. Professor, o que é uma expectativa de vida? É o tempo, em média, que uma pessoa vive, é expectativa, ou seja, quanto que essa pessoa vai viver a partir do momento que ela nasce até a sua velhice. Qual é a expectativa de vida, em média, das pessoas em um determinado país? No nosso país, até 10 anos atrás, a expectativa média das pessoas do nosso país era em torno aí de 60 anos, 68 anos. Não, professora. Minha avó, meu bisavô viveu até 89, 60, 100 anos. Sim, correto. Nós estamos falando aqui de dados estatísticos e de média. No geral, a população brasileira, quando se pega toda a população brasileira e divide as condições financeiras, sociais, as políticas públicas do país, chegava-se à conclusão que, em média, o brasileiro vivia, em média, até uns 10, 20 anos atrás, a média até 70 e poucos anos. Agora, chegando ao final de 2020, o que nós temos? A taxa média de vida, a expectativa de vida média dos brasileiros já cresceu. Ela está maior um pouquinho. Hoje, em média, um brasileiro, ele vive dos 75 a 78 anos, em média. Evidentemente, tem pessoas que irão viver até 100, 102 anos. Mas, no geral, o brasileiro morre entre os 75 e 78 anos de vida. Por que isso, professor? Porque para uma pessoa viver até uns 100 anos, ela precisa de qualidade de vida, saúde, uma boa alimentação, amparato em termos de saúde. E no nosso país, há 20 anos atrás, nós não tínhamos tudo isso. Nós não tínhamos políticas públicas do SUS. O programa do SUS, por exemplo, ele foi ingressado no nosso país nos anos 90, em que as pessoas passaram a ter gratuidade e depois, mais tarde, veio o PSF, Programa Social da Família, que ele só passa a ser amplamente distribuído para as populações do nosso país a partir, definitivamente, de 2010, que foi ampliando o Sistema Único de Saúde da Família, aí, que são os PSAs, Programa das Famílias. Então, se vocês não têm a noção disso, porque vocês são jovens, mas a questão do viver mais no nosso país é recente. Então, o que nós temos? No nosso país, hoje, as pessoas vivem mais, muito mais do que há 20 e 30 anos atrás, porque a saúde melhorou mais, em termos de alimentação, houve uma melhora na qualidade de vida, mesmo que muito simples. Ou seja, o que nós temos com isso? Que hoje os idosos vivem mais no Brasil, tá? Então, isso a gente chama de expectativa de vida. Então, para que as pessoas vivam mais, tem que ter qualidade de vida, alimentação saudáveis, atividades físicas, controle da saúde, acompanhamento da saúde, programa do SUS de qualidade para as pessoas. Então, infinidade de fatores que faz uma pessoa viver mais. Exemplo, professora, vamos lá. País rico como Estados Unidos, Itália, as pessoas vivem até mais de 102, 110 anos. Por quê? Qualidade de vida excelente, as pessoas vivem muito bem, alimentam-se bem,
tem um aparato de saúde muito bom e eficaz para essas pessoas. Então, assim, as pessoas têm uma qualidade de vida melhor, as pessoas têm emprego, trabalham. Então, quando você trabalha, tem emprego, evidentemente você vai cuidar melhor da sua saúde, você vai alimentar melhor. Então, assim, é outra situação. Então, um outro dado muito importante do nosso país que nós temos que hoje os idosos do nosso país estão vivendo mais, que melhorou um pouco a saúde e a qualidade de vida dos idosos. Outra coisa muito importante é a taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? É a média de filhos que uma mulher pode ter, desde a sua idade fértil reprodutiva até o período em que ela deixa de ter essa fertilidade, tá? Então, a mulher, a partir ali que tem a sua primeira menstruação, a sua idade fértil, a partir da sua primeira menstruação, ela já passa a ser fértil para ter filhos, certo? A gente chama de taxa de fecundidade. Essa taxa de fecundidade ela vai variando até mais ou menos ali seus 28, 30 anos. Depois, essa taxa de fecundidade naturalmente vai decaindo. Mas, em média, até 20 anos atrás, a taxa de fecundidade de filhos no nosso país era a média de 4 a 5 filhos por mulheres. Nossa, professora, minha mãe não tem tanto de filhos, mas existia. Eu sempre estou falando aqui de média, gente. A gente pega a população todinha e divide. Eu estou dando um exemplo. O que ocorre hoje no nosso país? Expectativa de vida. Os idosos estão vivendo mais. Taxa de fecundidade. As mulheres reduziram essa quantidade de filhos. Hoje, a média de filhos no nosso país, 2021, chegou-se a 2,1 por mulher. Como assim, professora, 2,1? Como que a pessoa vai ter 2 filhos e 1,1 filho? Como assim? Ou seja, a cada 10 mulheres que ficarem grávidas no nosso país, 9 terão 2 filhos e 1 terão 3 filhos. Então, essa é a realidade do nosso país. A minha vizinha teve 5 filhos. Sim, ainda tem hoje. Nós temos pessoas hoje que ainda têm 5, 4 filhos. Mas, no geral, no nosso país, houve uma redução muito grande na quantidade de filhos. Hoje, as mulheres têm menos filhos. Nossa, professora, por que está acontecendo isso? Então, vamos lá os fatores que levaram à redução da taxa de fecundidade das mulheres. Primeiro ponto, escolaridade. As mulheres passaram a estudar, a ter mais consciência. Então, ao passar a estudar, a maioria começaram a terminar seu segundo grau, a fazer uma faculdade. Então, quando a mulher resolve estudar, ter sua faculdade, então ela amplia a sua idade para ter filhos ou para entrar no casamento. Se ela o faz, então quando ela termina essa faculdade, termina isso tudo, que ela resolve casar, já está mais seus 28 anos. Então, automaticamente, a sua taxa de fecundidade natural, em função da sua idade, vai levá-la a ter 2 filhos. É um dos pontos, né? Porque talvez o organismo não poderá ter mais. E além dessa taxa de escolaridade, taxa de instrução, outro ponto, essa mulher estudou, ou mesmo que ela não tenha estudado, as mulheres hoje estão no mercado de trabalho. Então, se a mulher entra no mercado de trabalho, ela sai de sua residência para trabalhar, não justifica mais ela ter 3, 4, 5 filhos, porque como que ela sai de casa para trabalhar, ganhar um salário mínimo e vai pagar um salário mínimo para uma pessoa cuidar de 5 filhos dela em casa? Então, a saída da mulher para estudar, da mulher para o mercado de trabalho, reduz essa quantidade de filhos. Outro ponto importante, a política pública de saúde da mulher, do controle da maternidade, em que hoje são distribuídos naturalmente anticoncepcionais na rede SUS para as mulheres. Ou seja, então, assim, os métodos anticoncepcionais hoje é muito popularizado, né? Tanto distribui a camisinha, tanto distribui os comprimidos anticoncepcionais para as mulheres, camisinha feminina, camisinha masculina para os homens da rede SUS, tem para comprar em um preço acessível. Então, hoje as pessoas elas só têm filhos porque elas querem. Ou às vezes, foi um acidente, mas porque não se cuidou. Porque as pessoas hoje elas conseguem determinar quantos filhos ela vai ter. Então, se a pessoa hoje em dia tem 4, 5, 6 filhos, elas têm porque querem. Porque a rede SUS tem todo um programa, distribuição gratuita de anticoncepcionais, distribuição aí de camisinha, tanto para o homem quanto a mulher, gratuitamente. Então, as mulheres continuam tendo muitos filhos ainda por opção, porque querem. E não é acidente, né? Então, aí a gente tem essa situação aí. Outro ponto importante, pela rede SUS agora também tem as ligaduras, tanto para homens quanto para mulheres.
Então, às vezes, a mulher não pode tomar um remédio, ela não se sente bem com os anticoncepcionais, tem outros problemas de saúde. Então, através da rede SUS, a mulher a partir de uma certa idade, não é qualquer idade também não, tem o programa de ligadura, ou seja, a pessoa pode fazer a ligadura, o homem também pode fazer a vasectomia, desculpem, e está aí impedindo essa fecundação. Então, esses todos são fatores que reduziu a taxa de fecundidade e a quantidade de filhos por mulheres no nosso país. Professora, mas tem muita gente no nosso país, sim. Infelizmente, hoje no nosso país, quem está tendo um grande número de filhos ainda são as famílias em que o nível de instrução é mais baixo, em que as famílias têm pouca instrução, em que ganham menos e que têm pouca instrução, infelizmente, porque ainda tem a cultura do que o Deus cuida, o que não ocorre. Ainda tem a cultura, deixa, não tem problema. Não tem essa cultura do que... o que ocorre quando você tem muitos filhos? Os problemas que ocorrerão no futuro, para você cuidar desses filhos, para mantê-lo na escola. Então, assim, a gente vê que muitas pessoas já pensam no futuro, muitas pessoas deixam de ter filhos, as pessoas hoje que têm instrução, que estudam, já pensam nisso, porque ela pensa no futuro. Como que eu vou fazer para estudar, dar um estudo de qualidade para tantos filhos no país que vivemos hoje? Então, tudo isso aqui são características da taxa de fecundidade. Agora, um outro dado importante, taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? É a proporção de nascimento. Quantas crianças que nascem no ano em determinado país? Como, professora, que o país sabe isso? Porque quando toda criança nasce, os pais têm um prazo ali de 0 a 7 dias para registrar essa criança. A partir do momento que ela é registrada, ela entra nos dados estatísticos do nosso país. Ela é um número, nós somos um número. Então, todos os dias a gente tem lá a quantidade de criança, vai para o sistema. Ainda mais agora, a gente mora num país, todos os países do mundo hoje é informatizado. Então, todo dia está nascendo criança aí no nosso país, por mais que haja uma redução, mas tem crianças nascendo. Então, a gente tem a taxa de natalidade, a proporção de nascimentos, de crianças que nascem. Taxa de mortalidade. Então, vamos lá, nós temos dois tipos, taxa de mortalidade e taxa de mortalidade infantil. Taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que morrem por ano em um determinado país, tá? Então, nós temos a taxa de mortalidade, quantidade de crianças, quantidade de pessoas que morrem em um determinado país. E temos taxa de mortalidade infantil, só infantil. Quantas crianças que nascem em um determinado país antes de completar um ano de vida? E a gente tem muitos. A gente tinha mais. Quando eu falo sempre de 20 anos atrás, que a situação no nosso país e o programa do SUS era muito precário, que não tinha tantos recursos como nós temos hoje, o que nós percebemos nesse momento? Muitas crianças morriam de virose, teve um período da malária muito forte no interior do nosso país que morria com diarreia, com doenças tão simples, as crianças morriam. Até que a popularização das vacinas para as mães durante a gravidez, durante todo o processo da criança do 0 ano até os 5 anos de idade, as diversas vacinas, isso ajudaram que as crianças estão vivendo, conseguir suprir isso aí. Muitas crianças morreram por fome, né? Desnutridas no nosso país. A gente ainda tem essa realidade em vários locais do nosso país. Nós temos bolsões de pobreza, de miséria. Na nossa região de Minas Gerais, nós temos no Vale de Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais. A gente tem no Nordeste, a gente tem na região Norte, né? Bolsões de miséria. O que são bolsões de miséria? Local em que as pessoas passam tanta necessidade, tanta fome, que estão desempregadas e que essas crianças morrem desnutridas, morrem de fome e levam a óbito antes de completar um ano de vida. Então, nós temos aí a taxa de natalidade, a proporção, a quantidade de crianças que nascem em um determinado ano num país, taxa de mortalidade infantil. Então, nasceu ali a criança, nasceram quantas? Né? Dá para saber se as crianças estão vivendo mais ou não. Digamos que no ano no Brasil nasceu aí 50 mil crianças. Porém, dessas 50 mil crianças, antes de completar um ano de vida, 10 mil morreram. Então, nós vamos ter aí uma proporção, a gente vai saber quantas crianças foram a óbito. A partir daí, a gente percebe se a população está crescendo ou não. Aí, veja bem, então, depois de um ano é feito um levantamento, a taxa de natalidade, depois de um ano é feito um novo levantamento. Dessas crianças que nasceram depois de um ano, quantas continuaram ali? Ótimo. Professora, como sabe que o país está crescendo? Para saber se o país está crescendo ou não, a gente chama de crescimento vegetativo.
O que é um crescimento vegetativo? É a proporção entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. E a gente fala a taxa de mortalidade total agora. Como assim? A gente vai pegar num determinado ano a quantidade de crianças que faleceram, a taxa de mortalidade infantil só das crianças, e também a gente vai pegar a quantidade de pessoas que morreram. Então, num determinado país nasceram lá 50 mil crianças, eu dei o exemplo aqui para vocês, 10 mil crianças morreram, destes 10 mil crianças morreram ali mais 5 mil pessoas, adultos, não importando parte de um ano de vida. Então, nós temos que naquele país, naquele ano, nasceram, preste atenção, 50 mil crianças, né? No entanto, no total de morte naquele ano, nós tivemos lá 15 mil mortes no país. Então, se nesse país nós tínhamos lá 40 milhões de habitantes, se nasceram 10 mil crianças, nós tínhamos 40 milhões e 10 mil crianças. Como que a gente vai saber se houve uma redução ou se houve crescimento? Se a quantidade de pessoas e crianças que morrerem for maior, preste bem atenção, se a quantidade de pessoas no ano, de crianças, que morreram entre crianças e taxa de mortalidade geral for maior do que o número de nascimento, aí a gente fala que está havendo um decréscimo, ou seja, o crescimento vegetativo do país está caindo. Se eu tenho uma população que nasce lá 50 mil crianças e morre no total entre crianças e adultos, mais 60 mil pessoas, então eu tenho que o crescimento vegetativo não ocorreu. Houve um decréscimo, houve uma regressão. O que está acontecendo com o nosso país? O nosso país, o crescimento vegetativo do Brasil está diminuindo, porque ele crescia muito rapidamente, demais. Nós tínhamos aí 4, 5 filhos, baixaram para 3, baixou, desculpa, e agora eu comentei com vocês que nós estamos na média de 2,1 filho por mulher. Então nós temos aí uma redução bastante interessante no nosso país. Houve a redução dessa taxa de natalidade, então nós temos que o crescimento vegetativo do nosso país está diminuindo. Nós estamos com a população diminuindo a cada ano. Nossa, professor, o que isso acontece? Ocorre que, se o crescimento vegetativo, nós vamos ter algumas consequências. O crescimento vegetativo do nosso país está diminuindo, ou seja, a população está regredindo, estagnando. O crescimento vegetativo está diminuindo, mas, por um lado, a expectativa de vida está aumentando, os idosos estão vivendo mais. No futuro, nós vamos ter problemas seríssimos. Primeiro, o país tem que investir mais em educação de qualidade para essa população que está envelhecendo, em atividades físicas para esses idosos, mais programas de saúde, porque o idoso ele demanda bastante programas de saúde. Precisamos investir mais na Previdência. E daí, esta reforma da Previdência que aconteceu no nosso país, que foi a maior polêmica que ocorreu. Por quê? Não sei se vocês sabem, quando a pessoa trabalha, que recebe seu salário, que é fichado no servidor público, a gente chama de População Economicamente Ativa, PEA, População Economicamente Ativa. Então, essas pessoas, enquanto elas estão trabalhando, do salário dela é descontado uma porcentagem de 11%, 14%, que é enviado para uma previdência, seja ela pública ou privada. No nosso país, nós vamos citar aqui o INSS, que é o que vocês mais conhecem, Instituto Nacional da Previdência Social. Então, ali a pessoa trabalha fichada, é descontado ali 11% do salário dele, ali em torno de R$100 e poucos, vai ali para o INSS. Ali, a partir da idade que ele é fichado, até os 60 anos que ele iria, né, que houve a mudança, a reforma da Previdência, que ele iria aposentar, todo aquele dinheiro é como se fosse uma caixinha para ele aposentar daí uns 40 anos quando ele fosse se aposentar. No entanto, esse dinheiro não fica lá parado esperando a pessoa aposentar. O idoso de hoje, ele está recebendo esse dinheiro da pessoa jovem que está contribuindo. Professora, não entendi nada que a senhora falou. Então, a professora aqui vai explicar. Então, vamos lá. Eu, professora Kátia, eu estou trabalhando hoje no meu salário, o desconto da minha previdência hoje é R$294. Todo mês desconta no meu contra-cheque R$294. Só que esse valor que está sendo descontado não vai ficar lá na caixinha rendendo juros, não. Ele hoje está sendo pago para uma outra professora que está aposentada. Esse dinheiro está indo para ela.
que ocorre? Quando eu for me aposentar lá com os meus, né, porque o governo federal, o presidente Bolsonaro fez a reforma da Previdência aí, né, quando eu for aposentar, se caso eu for aposentar com os meus 65, 70 anos de idade, que é a proposta do governo, eu enquanto professora, quando eu tiver com meus 65, 70 anos que eu for aposentar, o professor da época, daqui 20, 30 anos, né, ou mais, né, eu não sei se eu conseguir chegar a isso, daquela época que estiver contribuindo para ele aposentar, que irá pagar a minha previdência. Então, é um ciclo. Então, se, agora voltando para vocês entenderem, quais são as consequências desse diminuição da taxa de fecundidade e aumento da expectativa de vida. Se os idosos estão vivendo mais, então se eu tenho mais qualidade de vida, eu aposento com 70 anos, vou viver até os 90 anos, aí o governo preocupa isso. Nós temos que pagar a aposentadoria para a Cátia mais uns 20, 30 anos, que ela vai viver mais 20, 30 anos. E aí, o que vai acontecer? Como as famílias reduzirem a quantidade de filhos, daqui 20, 30 anos vai faltar pessoas jovens trabalhando para contribuir com a quantidade de idosos que irão ser numerosos no país. Sem contar que a maioria das pessoas não estão trabalhando empregado hoje. Até porque a política trabalhista que foi desenvolvida no nosso país aí fez com que os empresários dispensassem quase todas as pessoas. Então, hoje, no nosso país, com essa nova reforma da Previdência, esse novo presidente do nosso país aí, o que nós temos aqui? Hoje nós temos um muito grande de pessoas desempregadas. E essas pessoas não estão contribuindo com o INSS. Então, daqui 20, 30 anos vão faltar dinheiro. E aí, o que eles estão fazendo? Ampliando a aposentadoria. Estão ampliando. Eu ia aposentar com 59 anos de idade. Seria a minha idade, mais ou menos. Agora, nessa nova reforma da Previdência, ampliaram para me aposentar com 70 anos. Ou seja, para me continuar trabalhando, porque estão preocupados. Porque tem muitas pessoas desempregadas, não está gerando emprego, nós estamos num caos. Ah, professor, é problema só do país? Não. Esse problema aí não é do país, que o povo fala, corrupção, que no Brasil tem corrupção. Não. Esse problema da previdência, da expectativa de vida, é um problema do mundo. Todos os países fizeram a reforma da previdência. Porque você está reclamando, professor, você tem que fazer a reforma da previdência. Sim, tem que fazer. A questão é como fazer essa reforma sem prejudicar tanto a população e os menos favorecidos. É a forma como que aumentou essa idade dessas pessoas. Teria que ser um processo, aumentando progressivamente. Porque no momento que nós estamos vivendo agora, a qualidade de vida está caindo, as pessoas estão empobrecendo cada vez mais e mais pessoas ficando desempregadas. Se as pessoas não estão sendo fichadas, não estão ficando empregadas, como que elas vão aposentar se a maioria estão indo ao desemprego? Como que essas pessoas vão conseguir ter uma qualidade de vida na velhice se elas não vão ter dinheiro para se alimentar, comprar um remédio? Então, é uma preocupação muito grande. Então, isso tudo é o que a gente chama de população e seus indicadores, ou seus indicadores econômicos dessa semana. E aí a gente tem o coeficiente Gini. O que é o coeficiente Gini? Esse coeficiente Gini são os dados do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que estuda a qualidade de vida das pessoas. O que o Índice de Desenvolvimento Humano estuda na qualidade de vida das pessoas? Eles vão estar estudando a expectativa de vida, que é a mesma coisa que saúde, até quantos anos uma pessoa vive num determinado país, se tem alimenta bem, se tem a saúde de qualidade, até quantos anos. Que se você tem isso de qualidade, você vai viver bem muitos anos. Então, a IDH leva em consideração 3 índices, tá? Então, o primeiro, expectativa de vida. Outro, a taxa de analfabetismo, ou seja, escolaridade. Quantas pessoas estão escolarizadas, quanto frequentam a escola, quantos têm estudo e quantos não estão. E um outro indicador do IDH é a renda per capita. Então, vamos voltar lá. 3 indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano. Quais são eles? Primeiro, expectativa de vida. Segundo, escolaridade / taxa de analfabetismo, que é a mesma coisa. Terceiro, renda per capita. Quanto que um cidadão vive num determinado país por ano? A partir desses 3 dados, que são os coeficientes do Gini, que levam em consideração a desigualdade social de um determinado país. E aí, a partir daí, a gente percebe se o país é rico, se é pobre, como que está a condição média das pessoas, como que estão vivendo as pessoas nesse país. Este é o conteúdo da semana 4. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, eu estou à disposição de vocês no Conexão Escola, em todo o horário da aula à disposição.
Estou à disposição de vocês no grupo do WhatsApp. Pode enviar pergunta, pode perguntar. Eu estarei aguardando vocês. No quinto horário, eu vou estar voltando com vocês para estar explicando atividades sobre esse conteúdo aqui. Lógico que o conteúdo é muito grande, são muitos conceitos, a gente acabou explicando rápido. E por que eu expliquei rápido? Para poder ajudar, porque aqui, na realidade, é conceito, parece estar explicando em 5 aulas. A gente explicou aqui de uma vez só, mas a gente vai, ao longo da semana, vocês vão passando, na próxima aula a gente vai estar repassando isso aqui de novo. E outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, que vocês estejam fazendo, mandando essas respostas para mim do PET, que é muito importante, vai ter nota, esse nosso PET que vocês estão com eles e vocês irão resolver, ele vale uma nota de 6 pontos, assim que eu receber eu vou estar avaliando. Vamos fazer direito, corrigir, eu já recebi respostas em que todas as questões estavam erradas. Então, antes de me enviar essas respostas, ou que a diretora for recolher esses PETs de alguns alunos, por favor, vocês confiram, olhem os vídeos das explicações. Outra coisa, nós iremos fazer uma avaliação. Então, eu gostaria que vocês retornassem aos vídeos, o conteúdo que nós estamos explicando aí, para que vocês percebessem aí a importância. Nós vamos estar fazendo uma pequena avaliação para que possa estar ajudando. Então, eu preciso que vocês assistam todos os vídeos. Se não entenderem, tiverem dúvida, me procurem novamente para que a gente possa estar aí tentando resolver o problema aí dessa situação para que vocês resolvam todas as atividades e consigam uma boa nota. Beijo e até o quinto horário.